Meu nome é Elaine, eu sou psicóloga, trabalho com terapia cognitivo-comportamental. O primeiro curso de terapia cognitiva que eu fiz foi com Alan Corrêa, eu acredito que muitos de vocês conhecem, nós temos colegas de curso aqui. Fiz primeiro um curso com ele de 40 horas e aí resolvi acompanhá-lo, fui fazer um curso de formação, que é o curso que é ministrado por ele, pela Renata. E do curso eu me tornei integrante da clínica, da equipe da Clínica Cognitiva Centro de Terapia. E nós estamos aqui com essa proposta de oferecer temas interessantes para a gente trabalhar nesse período crítico da vida que todo mundo está enfrentando. Bom, hoje nós vamos falar sobre a empatia. Eu penso que a empatia é uma das formas mais agradáveis da gente vivenciar as nossas emoções. E penso que nesse tempo é oportuno a gente falar sobre isso. Por que é agradável? Porque traz pra gente uma satisfação muito grande quando você pratica empatia. Gera essa coisa gostosa, gera prazer praticar empatia. E tem um hormônio envolvido, que é o hormônio da ocitocina, que é conhecido como o hormônio do amor. Ele é o hormônio do prazer, o hormônio que está envolvido nas situações em que ocorrem vínculos, em situações em que acontece confiança, né? Então tem uma liberação de descarga de ocitocina quando acontece a empatia, né? Então essa coisa de se colocar no lugar do outro de forma genuína vai gerar uma satisfação, vai gerar um prazer muito grande nas pessoas envolvidas nessa situação de empatia. Essa semana, aqui no Instagram, no meu Instagram, PC Elaine Novaes, eu lancei lá umas perguntas, né, e comecei a perguntar o que era empatia. E aí foram aparecendo as respostas, né, muitas pessoas responderam. É se colocar no lugar do outro, é ser compreensivo com o outro, ser amável com o outro, é sentir o que o outro sente, né? E é isso mesmo. E vocês? O que vocês pensam que é empatia? O que vocês sabem sobre empatia? Que conceito que vocês sabem? Quem se sentir à vontade para compartilhar aqui com a gente, pode ir falando aí, né? O que entende por empatia? Por quê? O que eu pensei? Eu pensei que se a gente fala sobre empatia nesse período de quarentena, nesse período que não está sendo fácil, e se a gente consegue entender o que é isso na prática, pode ajudar muito mais pessoas, pode ajudar a nós mesmos, ajudar outras pessoas e a gente vai se ajudando de forma mútua, né? Então vamos pensar, qual que é o conceito? O que é a empatia? Essa coisa que é tão falada, tão comentada, né? A gente está sempre falando de empatia, seja para criticar, quando alguém fala de alguém, a gente, né, tem o hábito de falar, nossa, fulano não tem nem um pingo de empatia. Ou então em algum grupo, alguma reunião, a gente fala, ô gente, vamos praticar empatia, né? Vamos colocar no lugar do outro, vamos entender o que está acontecendo com essa pessoa. A gente está sempre falando disso. Mas será que a gente sabe realmente o que é? E será que a gente sabe realmente se comportar de forma empática? Né? Então, assim, a empatia, ela é um dos 4 pilares da inteligência emocional. E a inteligência emocional, por sua vez, é a capacidade de utilizar as emoções de uma forma favorável, né? A gente manter ali o equilíbrio entre emoção e razão, né? Cérebro e coração. E a empatia é um dos 4 pilares. Os pilares da inteligência emocional, eles são divididos entre o pessoal e o social, né? Então tem um equilíbrio entre o eu e o outro, entre a doação, entre a generosidade e o indivíduo, e o eu. Então, a empatia é o que está ligado ao social. A empatia, ela faz parte dali, né, da gestão de relacionamentos, por quê? Porque envolve o eu e uma outra pessoa ou outras pessoas. Então, se é um dos pilares da inteligência emocional, se eu pratico empatia, vocês vão, né, de concordar comigo que eu já vou ter meio caminho andado para viver a gestão emocional tão sonhada, principalmente e necessária, principalmente nesse período que a gente está vivenciando e daqui para frente, não é verdade?
Então importa a gente falar sobre empatia e a gente praticá-la na medida do possível. Eu acredito que nesse período, até pelos noticiários que a gente está podendo ver, os noticiários bons, né, os positivos, que tem muito noticiário que realmente não está ativando muita emoção boa, mas a gente tem visto também muita coisa boa acontecendo. Então eu acredito que tem muita gente nesse momento fazendo de tudo para que esse momento se torne mais leve, né? Fazendo ali na medida do possível, contribuindo para que seja mais leve, mais ameno, porque não está fácil para ninguém. Então eu pensei, vamos falar sobre empatia, porque é uma coisa boa que está acontecendo e que se a gente entende melhor, a probabilidade de aumentar, da gente vivenciar mais isso, é maior. Então, gente, como eu falei com vocês, muita gente respondeu que empatia é se colocar no lugar do outro. E é isso mesmo. Acontece que tem um detalhe muito importante, né? Vamos pensar em se colocar no lugar do outro, vírgula. Eu fiz até uma plaquinha aqui para ficar mais gravado. Não sei se dá para vocês lerem certinho aí, ou se tá virado, vocês me falam aí. É se colocar no lugar do outro, sendo o outro. Olha esse detalhe. É sendo esse outro. Então, se é sendo o outro, tem alguns comportamentos, tem algumas coisas que não cabem na empatia. Ficou espelhado, Ju? Ah, obrigado. Ficou espelhado aí, né, gente? Mas deu para entender. Teria que ser assim, né? Teria que parecer aqui, né? Mas eu quis dizer sendo o outro, tá? Então é se colocar no lugar do outro sendo esse outro. Só que, se é para ser o outro, tem algumas coisas que não cabem na empatia. Como, por exemplo, o julgamento. Se eu quero ser empático com alguém, eu tenho que abrir mão do meu juízo de valor, do julgamento. Ele não cabe. O que é o julgamento? Nós somos seres diferentes, nós temos pensamentos, gostos, escolhas diferentes. E nós temos o hábito de pensar, de acreditar que o que eu penso, o que eu gosto, as minhas escolhas são as corretas. E pessoas que têm escolhas, gostos, pensamentos diferentes do meu, eu tenho uma tendência muito grande a julgar essas pessoas. Mas quando se trata de empatia, julgamento não cabe. Faz um X aí no julgamento, porque realmente ele não entra. Outra coisa é a crítica. Se eu vou ouvir o outro e eu já vou cheia de crítica, eu já começo a criticar justamente porque eu estou fazendo um juízo de valor, não estou sendo empática. A crítica, ela aciona também hormônios, ela vai fazer com que as sinapses entrem em ação, né, que aconteçam ali, os mecanismos neurais vão acontecendo. E aí pode fazer com que o outro reaja a essa crítica. Ao invés dele responder, ele vai reagir. Então pode ser que ele tenha uma reação que seja também um ataque. Ele se entende como atacado, ele se ofende com isso e ele vai querer contra-atacar, ele vai querer, né, resolver, vai criticar de volta. Então, crítica faz um X também, porque a crítica não é válida quando se trata de empatia. O julgamento, a crítica, o aconselhamento, essas coisas, esses pontos que eu estou falando aqui com vocês, eles são chamados de bloqueio da empatia. Eles ajudam a gente bloquear, quer dizer, não ajuda a gente a ser empático. Eles funcionam como verdadeiros bloqueios quando se trata de empatia. Aconselhar, né? Quando que eu posso aconselhar quando se trata de uma situação de empatia, da pessoa vir, tá compartilhando comigo, tá me contando algo. O conselho, ele funciona muito como uma educação, como um treino, como se eu quisesse treinar aquela pessoa, educar aquela pessoa para fazer de tal maneira, porque é aquela maneira que eu acho que é a maneira correta, talvez funcionou comigo, então é a maneira que eu acho que funciona com todo mundo. A gente precisa tomar um cuidado com o aconselhar. Vai ter um momento certo, mas no primeiro momento, quando a pessoa chega para compartilhar comigo algo, uma situação, né, algo ali que doeu, algo que não está sendo fácil, se eu já de cara já começo, peraí que eu vou te falar, isso aconteceu comigo, isso não é empatia.
se eu ficar interrompendo demais para falar de situações minhas, né, ou de situações de outras pessoas, se eu for comparar, comparação também é um bloqueio, também não ajuda. Por exemplo, a pessoa chega e me conta que ela foi traída. Eu fui traída. Nossa, foi traída? Mas, nossa, Maria foi traída e o caso dela foi muito pior, porque ela foi traída com a prima dela, né? Então o negócio dela foi muito pior do que o seu. Isso não é empatia também, gente. Eu fazer uma comparação, eu, né, pegar uma situação que alguém está compartilhando comigo e disso eu pensar em outras pessoas nesse primeiro momento e já começar querer, né, já trazer uma comparação. Então, julgamento, crítica, comparação e o aconselhamento no primeiro momento não ajuda, são bloqueios, não faz parte da empatia. Tá? Então é importante a gente saber por quê? Porque esses elementos aí, eles vão fazer parte de um julgamento. Eles vão ter o meu olhar. Então eu não vou estar sendo o outro. A empatia é se colocar no lugar do outro sendo o outro, lembra? Então, o que é importante que eu faça? Que eu ouça com curiosidade, com atenção, com interesse. Que eu ouça o que essa pessoa está me trazendo de forma genuína. E que eu olhe para essa situação enxergando o fato tal como ele é. É importante a gente pensar que interpretar é totalmente diferente de observar. Algo que eu observo, eu vou dizer daquilo que eu estou vendo, da cena que eu estou vendo. Eu vou relatar o fato. A observação é nesse nível. Agora, quando eu começo a falar para além daquilo que foi visto, que foi ouvido, eu estou falando de uma interpretação. E a interpretação, ela vai incluir julgamento meu. Né? Então é importante a gente separar a gente separar o momento de interpretar. É importante a gente lembrar que interpretar é diferente de observar. E se eu estou querendo ser empático com alguém, é importante que eu observe, que eu ouça com atenção, genuinamente, até o final desse relato. Eu posso até fazer algumas interrupções, mas que seja para parafrasear, para checar com essa pessoa e dizer, então, você está me dizendo que foi assim, que foi num determinado local, foi tal horário, é isso que você está me contando, foi essa situação que aconteceu. Né? Mostrando interesse, participando com a pessoa de forma ativa. A empatia, ela é importante em diversas áreas da nossa vida. No ambiente corporativo, vamos pensar no ambiente corporativo. Muitas pessoas, elas se demitem das empresas, elas procuram outros empregos, não porque o salário está baixo, não porque está difícil para se locomover até a empresa, talvez mora até perto da empresa, mas muitas vezes tem uma série de benefícios, mas a pessoa não se percebe compreendida, acolhida. A empatia tem a ver com acolhida. Então, se a pessoa não se percebe acolhida, compreendida, naquilo que ela tá necessitando, o que acontece? Vai chegar um momento que não faz muito sentido estar nesse lugar. Né? Então, mesmo com um salário bom, às vezes a pessoa não se sente parte. Se tem ali um gestor, um líder que não permite participação, que não busca ideias, que não busca sugestão, né? Que não faz essa equipe participar, é possível que algumas pessoas não deem conta de continuar nesse lugar e que se demitam desse lugar, né? Que procure algo melhor. Vamos pensar na família. Qual que é a importância da empatia dentro da família? A gente percebe aí relações entre pais e filhos muito conflituosas. E essas relações, elas muitas vezes acontecem por uma falta de diálogo, por falta de compreensão, de doação do meu tempo, de sentar, de ouvir. Né? Às vezes o pai chega cansado, chateado, estressado de alguma coisa que aconteceu no trabalho e o filho não dá conta de ouvir com atenção, de dizer, pai, a gente está junto, a gente está aqui. Então, muitas vezes, os conflitos na família, por falta de empatia, eles se intensificam.
né? Relações, vamos pensar de casal. Muitos casais, eles muitas vezes se separam, não é porque não é porque deixou de amar, não é porque essa pessoa não é importante. É importante, né? Seria bom que continuassem juntos, mas a falta de uma comunicação assertiva, a falta da empatia, a falta de acolhida, tá tão grande, de conexão. Se não tem conexão, se não tem união, não une, né? Não conecta, então acaba não fazendo muito sentido. E pode ser que com o tempo o casal prefira realmente separar, vai cada um para o seu canto, né? Então, olha só, o Marshall Rosenberg, ele é considerado o pai da comunicação não violenta. Tem um livro bem caprichado assim, com esse título, Comunicação Não Violenta. E ele traz ali um conteúdo muito significativo, ele contribui muito para que a empatia aconteça. Porque a partir dos princípios da comunicação não violenta, ele vai traduzindo em palavras, ele vai nos ensinando como utilizar, como ser, como praticar a empatia. E nos princípios, algum dos princípios da comunicação não violenta vai dizer que um dos bloqueadores da empatia é o rótulo. Se eu coloco o rótulo em alguém, se a pessoa ali da reunião, né, a gente vai ter uma reunião de equipe, se tem uma pessoa que, na hora que essa pessoa quer começar a falar, a expor uma ideia, eu já tenho um pré-julgamento, eu já carrego um rótulo de que essa pessoa, ai, nossa, vem fulano chega da preguiça, fulano, ele não age com bom senso, ele fala demais. Então, o que acontece? Alguém enviou aqui uma solicitação para participar do meu vídeo ao vivo? Alexandra? Vanessa? É isso mesmo, Alexandra? Você vai participar comigo? Vai ser uma honra. Só confirma aqui para mim. Se você quiser participar, nós vamos falar nós duas aqui. Então, o que acontece? O que acontece? Se a gente põe um rótulo, se eu já começo a dizer, né, que essa pessoa já começa a trabalhar aqui dentro de mim, uma interpretação que eu tenho, né, uma ideia que eu tenho dessa pessoa, como é que eu vou viabilizar que eu ouça o que essa pessoa tem para trazer? Vai ser difícil. Eu já vou bloquear aqui em mim a possibilidade de ouvir qualquer proposta, qualquer coisa que essa pessoa esteja trazendo. Tá? Então, na contribuição do Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, ele traz o que algumas pessoas chamam de fórmula da comunicação assertiva. Ah, Alexandra, foi sem querer aí, né? Não, beleza, mas seja bem-vinda, muito bem-vinda aqui. O que algumas pessoas consideram isso como uma fórmula da assertividade. Como que seria isso? Ele fala que, primeira coisa, eu vou comunicar a outra pessoa o fato, aquilo que aconteceu é o fato, gente, não é a minha interpretação, tá? É eu, por exemplo, chegar pro meu esposo e falar, olha, sexta-feira passada, você saiu sem me avisar. Olha só, eu tô comunicando o fato, aconteceu sexta-feira passada, à tarde, quando você saiu, é específico. Você saiu sem me comunicar. E depois de comunicado o fato, qual que é a segunda coisa que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele como que eu me sinto. Isso me deixa triste. Né? Quando isso acontece, quando você sai sem falar comigo aonde você está indo, eu fico triste. Eu vou dizer para ele a emoção que isso me gera, que isso me causa. E num terceiro momento, eu vou dizer para ele como que eu gostaria que ele agisse da próxima vez que ele for sair. Então, no terceiro passo, eu vou dizer para ele, eu gostaria que da próxima vez que você sair, você chegasse para mim e me comunicasse, dissesse, olha, eu vou em tal lugar. Por quê? Isso é importante para mim. Porque eu fico aqui preocupada, eu fico ansiosa, eu fico sem saber aonde que você tá, com quem que você tá, né? Então, se eu tenho essa previsão de onde você tá, fica mais fácil para mim.
Não é diferente de eu chegar para essa pessoa, chegar para meu marido e falar assim: você não me considera, eu não sou importante para você, você tá nem aí para mim. Quando eu falo esse tipo de coisa, eu não estou falando o fato. Percebe a diferença? Eu estou falando da minha percepção, da minha interpretação. Percebe? Eu interpreto dessa forma. Não gosta, não me considera, tô nem, né, não sou prioridade na sua vida, tudo é mais importante do que eu. Então percebe que a gente vai aumentando o negócio, deixando a situação pior, e a gente fala até com muita convicção de que isso é a verdade. E é diferente. Nessas duas situações, qual que vai ser a situação em que a empatia vai acontecer? Qual dessas situações que eu tenho maior probabilidade de fazer com que o meu esposo se coloque no meu lugar, ele entenda o meu lado e ele até possa mudar de aí para frente? Né? Claro que se eu sigo esses passos que o Marshall Rosenberg chamou de comunicação assertiva, que algumas pessoas chamam de fórmula da assertividade, eu escrevi também, gente, ó, mas vai ficar espelhado aí para vocês, né? Ai, ficou espelhado. Então, o que é a fórmula da assertividade? É igual o relato do fato, o que aconteceu, mais a descrição da minha emoção, eu me sinto triste, ou eu fico com raiva, ou eu fico ansiosa, e como que eu gostaria que fosse, de uma próxima vez. Ficou espelhado, né? Então, vamos fazer de tudo para a gente colocar essa fórmula em prática. A gente tenta uma vez, a gente faz outra vez, né? Vamos contribuir, porque com isso eu estou fazendo um pedido de empatia. E um pedido assertivo. Qual que é o problema de eu pedir para uma pessoa que está próxima a mim, de ela se colocar no meu lugar? De ela, né, tentar entender ali como que eu estou me sentindo? Quais emoções que me geram? E como que é difícil para mim lidar com isso? Então, se a gente seguir essa fórmula aqui do Marshall Rosenberg, a gente vai ver que é possível a gente praticar empatia com a gente mesmo. Porque isso é praticar empatia comigo mesmo e com o outro. E com a outra pessoa da relação. Né? Então, a comunicação não violenta, ela nos ensina a mostrar para o outro a nossa real necessidade. É importante a gente lembrar que todo comportamento, ele comunica pra gente uma necessidade. Então, se o outro tem uma queixa, né? Se a pessoa do meu relacionamento ali, se ele se queixa de alguma coisa, ele tá por trás, ele tá mostrando pra gente que tem um valor pra ele aquilo dali. Por exemplo, se eu falo, né? Se um diz pro outro assim: você não sai desse WhatsApp, você não sai da internet, você fica nesse negócio o tempo todo. Além de não ser uma comunicação, né? Não é uma comunicação assertiva, é bem contrário do que o Rosenberg propõe. Mas tem uma comunicação aí. Tem uma comunicação de uma demanda, de uma necessidade, que pode ser, por exemplo, eu gostaria que você ficasse mais comigo. Eu gostaria que você abrisse mão tanto da internet, né, de tanto tempo na internet, e ficasse um pouco mais de tempo comigo. Então vamos observar mais os comportamentos das pessoas com as quais a gente convive, as pessoas que dividem, né, os espaços físicos com a gente nesse momento, que a gente está ficando tão pertinho. E vamos ver se a gente começa a praticar empatia nesse lugar aqui, né, com a pessoa que está aí do seu lado assistindo aqui a live com você, com seu filho, com as pessoas mais próximas. Porque aí a probabilidade da gente ir expandindo isso depois para outros ambientes é maior. Né? Então, olha só, vai ajudar também a gente a resolver as nossas questões de forma não tão explosiva. Tem momento em que a gente fica com raiva, a raiva é ativada e a gente explode. Tem esses momentos em que a gente explode. Mas se eu passo a utilizar a comunicação não assertiva, se eu passo a colocar em prática na minha vida, para a minha própria vida e para as minhas relações, a empatia, o tema é empatia.
O valor da empatia, esse é o nosso tema, viu? Você acabou de chegar aí agora. Então, eu vou viver bem menos os momentos de explosão. Eu vou saber me posicionar de uma forma muito mais assertiva. Então, olha só. Vai ficar gravada, não tem problema não. A gente vai gravar, fica 24 horas aqui, você pode acompanhar, tá? A Dayana colocou aqui o poder da empatia. E aí, como que nós chegamos nesse tema, o poder da empatia? Eu e a Ana, a gente ficou conversando sobre o tema. A Ana é uma das integrantes da clínica, da nossa equipe, e aí eu falava assim: Ana, eu quero falar que a empatia tem valor, que isso é valioso. Então não sei se a gente coloca aqui o valor da empatia, que a preciosidade da empatia, né? Eu quis dizer que tem um apreço, que tem um valor, que tem algo que importa na empatia. E aí, como tudo que é precioso tem valor, tudo que tem valor tem poder, a gente pensou nesse tema, o poder da empatia. E tem mesmo muito poder. Quem experimenta isso, quem age com empatia, quem já percebeu que foi tratado de forma empática, vai saber, né? Vai concordar com isso que eu estou trazendo aqui. Então, olha só, para a gente já ir pensando, né, qual que é esse valor que nós, né, a Fábio está falando aqui, né, sempre me coloco no lugar do outro. É interessante a gente perceber, a gente se questionar isso. Eu estou exercitando isso? Né? Eu estou me colocando genuinamente, verdadeiramente, tal como a empatia propõe, no lugar dessa outra pessoa? Eu estou ouvindo de forma genuína, né, sem interrupções, sem ficar colocando minha situação na frente da dela? Eu posso até colocar a minha, mas depois, lá na frente, depois que eu já tiver demonstrado interesse, depois que eu já tiver perguntado para essa pessoa se ela quer um conselho. É importante eu perguntar, depois de ter escutado, eu perguntar para essa pessoa: você quer um conselho? Você gostaria de uma dica? E respeitar a decisão dessa pessoa. Nem sempre, quando as pessoas estão nos comunicando algo, elas estão querendo uma solução ali que venha, né, pensada por outra pessoa. Nem sempre. E a gente precisa também trabalhar essa ansiedade de querer resolver logo para o outro de uma vez. Né? A gente quer logo de uma vez resolver esse negócio. Muitas vezes também a gente age fazendo da seguinte forma. Sabe aquela amiga que vem, mês após mês, vem te contar uma situação conturbada do relacionamento que ela vive? E aí quando chega lá pela, né, milésima vez, você vira pra pessoa e fala assim: ah, não, você vem com esse assunto de novo? Não quero saber desse negócio mais não. Chega, pronto, não resolve. Não quero saber disso mais não. Isso também não é empatia. Né? Não é empatia, ou seja, cortar, né? Dar um basta, falar chega. Não é também empatia. Viu, gente? Empatia realmente é me colocar no lugar desse outro, sendo ele, sendo esse outro, sem o meu julgamento, sem o meu juízo de valor. E como eu estava falando aqui do poder, né? O que eu cheguei às conclusões aqui? Qual que é esse poder da empatia? Primeira coisa é de criar conexão. Criando a conexão, essa coisa de eu me sentir ligado, unido, linkado a alguém, né, a outra pessoa da relação. E eu acho legal quando a gente fala de conexão humana, a gente está falando de um fio invisível. Não é como o fio do computador que você vê, que você conecta ele ali na tomada. É um fio invisível, mas que a gente sente essa conexão. Né? É muito interessante, assim, a nossa sensibilidade, ela nos dá essa condição de sentir que essa conexão aconteceu. A Fábio tá falando aqui que às vezes a pessoa nem quer ouvir. Nem quer ouvir, né? Assim, e é legal também a gente pensar que a gente não vai ser empático 24 horas por dia. Né? A gente não vai ser empático o tempo todo, todos os dias, não. Mas é importante a gente saber quando a gente escolher ser. A gente ter essa consciência de que eu estou sendo empático verdadeiramente, genuinamente. Ter essa consciência. Para quando eu decidir que eu vou ser empático,
numa determinada situação, com determinada pessoa, eu ter consciência de que eu estou fazendo isso da forma que realmente deve ser, tá? Então, cria conexão. Uma vez que criou-se a conexão, eu viabilizo o processo de mudança. Muitos profissionais vivenciam isso, dia após dia. Aí eu vou falar dos psicólogos, que assim, apareceu uma mensagem aqui. Então, a Fábio está falando aqui, né? Se as pessoas fossem mais empáticas, teríamos um mundo melhor. Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, realmente muita coisa poderia ser melhorada. Então, uma vez que eu me conecto, eu viabilizo o processo de mudança. Porque às vezes a gente quer mesmo ajudar o outro a mudar uma situação. Mas se não é pela via da empatia, é muito difícil. A gente sabe que ninguém muda ninguém assim, né, de uma forma bruta, de uma forma grosseira, de uma forma crítica, de uma forma rotulando essa pessoa. A gente não consegue muito sucesso, eu vou dizer assim. Agora, através da empatia, eu viabilizo o processo de mudança. Isso justifica o fato de muitas profissões terem na base do seu trabalho, no alicerce do seu trabalho, a empatia, a acolhida, genuína, verdadeira. Porque uma vez que a pessoa consegue perceber essa relação de confiança, fica muito mais fácil para ela ir gradativamente vivendo o seu processo de mudança. Então esse é o segundo poder que eu falo da empatia, que é viabilizar o processo de mudança. Outra coisa, promove uma relação ganha-ganha. As pessoas que estão envolvidas numa relação de empatia saem todas elas satisfeitas. Tem liberação de ocitocina, como eu falei lá no começo, que é o hormônio do prazer, o hormônio dos vínculos, das relações de confiança. É considerado o hormônio do amor, né? Chamado também de hormônio do amor. Então, todas as pessoas que se envolverem numa relação empática, genuinamente, verdadeiramente falando, elas vão viver um relacionamento ganha-ganha. Ganha ambas as partes, se forem duas, se for uma empresa, todo mundo sai com essa sensação, com essa satisfação. E, para a gente já ir concluindo, algo que é bem interessante, né, o poder da empatia, é que a gente tira o foco do erro. A gente tira o foco do erro. Se eu não vou ficar julgando, se eu não vou ficar criticando, se eu estou me colocando no lugar dessa pessoa sendo ela, eu tiro o foco do erro dessa pessoa. E a gente passa a focar, né, na necessidade dessa pessoa, no que ela está comunicando, no que é necessidade para ela, o que é importante para ela. Né? Então, a gente promove melhorias, a gente promove mudanças significativas, melhorias. Né? Então, foram esses 4 aí, né, que eu quis reforçar, colocar aqui como o poder da empatia. E aí a gente verifica, inclusive, a solidariedade genuína também, verdadeira, ela acontece, a doação acontece depois que eu, né, consigo agir de uma forma empática com alguém. Eu sou capaz de doar, eu sou capaz de renunciar a algo, né, meu para doar para essa pessoa. Então, se eu não penso com relação de empatia, como é que eu vou fazer uma doação para a pessoa? Isso mesmo, a situação é vista com outro olhar. Obrigada, Fábio, exatamente. Né? Um olhar próprio da observação. Né? É um olhar sem julgamento, é um olhar realmente de diferenciado, vamos dizer assim. Ô, gente, eu não sei nem quanto tempo que passou aqui, não sei direito quanto tempo que já tem, mas a gente está chegando ao final aqui, eu acredito, eu espero ter contribuído, eu espero, né, o meu objetivo era justamente esse, pensar em promover a empatia nesse período, a gente pensar em viver a empatia na nossa casa, nos nossos lares, que é onde a gente está passando o maior tempo, e a gente poder expandir isso para além, né? Para outros ambientes, para outros locais onde a gente esteja inserido.
né? Então, acho importante falar sobre esse poder, sobre a comunicação não violenta, como que ela pode contribuir, tá? Então, eu espero ter contribuído. Ju diz que foi ótimo, nem vi a hora passar. Obrigada, Ju. Gente, então, muito obrigada pela presença de vocês. O vídeo vai ficar salvo aqui nos stories por 24 horas. A clínica... Obrigada, Fabi. E assim, a clínica está com uma proposta muito bacana de fornecer material que pode nos ajudar nesse período, tá? Vocês podem fazer um contato com o telefone da clínica, tem aqui no nosso Instagram, e aí vocês vão receber material super poderoso, assim, para ajudar em diversas situações da nossa vida. Um abraço, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Tchau!